uma contribuição muito rica e muito útil em que os terapeutas de famílias e casais podem trabalhar em relação à evolução do conceito de gênero, dependendo da situação, da posição em que o casal assume em relação ao conceito de gênero. Nós conseguimos identificarmos 5 posições. No entanto, eu vou compartilhar aqui com vocês somente 4, para que, se vocês tiverem interesse de descobrir a quinta, possa ir ler o livro que eu estou usando como referência. As 4 posições que a gente vai falar aqui hoje é a posição tradicional, consciente de gênero, polarizada e em transição. Então, nós temos 4 posições em que os casais geralmente transitam em relação às questões de gênero. E o livro que eu estou usando como referência é o Manual de Terapia Familiar, dos autores Luiz Carlos Osório e Maria Elizabeth. Olá, desenvolvendo, tudo bem com você? Hoje a gente vai falar, conforme já comentado, sobre 4 posições existentes que um casal tende a se ocupar e como que os terapeutas podem trabalhar de acordo dentro de cada posição para que um casal possa ter uma relação mais saudável possível. Na primeira posição, que é a posição tradicional do gênero, geralmente nesta posição as famílias, os casais apresentam os papéis complementares, onde o homem é o provedor da casa e a mulher, independentemente se trabalha fora também ou não, o cuidar da casa se torna o seu espaço, se tornam suas obrigações. Nesta posição, na terapia, geralmente o terapeuta observa que o homem traz muito sentimento de culpa por não estar ajudando, por não ajudar nas tarefas de casa, mas que rapidamente eles mesmos justificam essa ausência, essa falta de colaboração, porque onde trabalha é muito exigente. Falam que porque estão sempre muito preocupados com as contas que tem que pagar dentro de casa. E nas mulheres é observado um sentimento de inferioridade, insatisfeitas tanto com a sua vida pessoal quanto com a sua vida profissional. Nesse momento, nessa posição, o objetivo da terapia tem que ser de uma conscientização sobre as questões de gênero, sobre o quanto que muitas vezes a distribuição de papéis, de responsabilidades, obrigações, compromissos, em algumas questões de gênero são distribuídas de forma rígida, inflexíveis, injustas. E aí o terapeuta ele pode trazer esse momento de clarear a mente do casal sobre as distribuições de papéis através de algumas falas que têm relação com o patriarcado e que são muitas vezes reproduzidas na terapia. Por exemplo, mas todo mundo é assim, todo casal é assim, tudo é eu, mas eu tenho que fazer isso. Então, o terapeuta ele pode começar a questionar estas falas e expandir, nesse sentido, expandir a mente do casal e mostrar que muitas coisas, como algumas pessoas acreditam, como a sociedade diz e repete inúmeras vezes, que muitas coisas é da natureza do homem e outras são da natureza da mulher. E que não, que na verdade são verdades que vão sendo construídas ao longo do tempo. Por exemplo, falar que a casa fica mais bem cuidada por cuidado, através dos cuidados de uma mulher, isso não é uma verdade absoluta, mas sim uma verdade que foi construída pela sociedade patriarcal. Então, nesta posição, o terapeuta tende a desconstruir estas visões
e ampliar a visão do casal sobre a rigidez que essa posição traz para o homem e tanto para a mulher, onde o homem tem que ser o provedor da casa e a mulher tem que cuidar da casa, independentemente se ela tem outras funções fora da casa. A casa tem que ser limpa, a comida tem que ser feita no horário certo e assim por diante. O quanto que são rígidos e o quanto que eles sofrem por estarem nesta posição. Vamos para a segunda posição, que é dado o nome de consciência de gênero. Nesta posição, é frequente o casal se apresentar questionando as distribuições de papéis. Eles, assim, geralmente têm clareza que vivem uma situação opressora. Em geral, existe uma oscilação no casal, no posicionamento do casal nesta posição. Geralmente, em alguns momentos eles estão questionando, em outros momentos eles estão conformados. E tudo isso vai depender da situação e da época. Eles não se sentem confortáveis nesta posição, mas na maioria das vezes eles não sabem como resolvê-la. Então, nessa posição de consciência de gênero, geralmente as mulheres chegam na terapia profundamente magoadas, arrasadas, e muitas vezes têm atitudes para compensar as injustiças que vivem, tem certas atitudes, por exemplo, negam receber afetos, ter relação com o seu companheiro, muitas vezes levam esses questionamentos para fora de casa, principalmente quando estão em rodas de amigos. Então, nesta posição, o terapeuta poderá contribuindo, explorando juntamente com o casal novas possibilidades de contratos, verbalizações das queixas, das mágoas, para que possa ficar claro para os dois o que os dois estão sentindo em relação às suas vivências dentro de casa. Vamos para a terceira posição, que é dado o nome de polarizada. Nesta posição é observada assim de forma muito intensa um desafio em relação aos papéis de gênero, onde os casais vivem claramente uma divisão e tudo acontece em torno dessa divisão, onde a gente observa também as alianças de gênero, por exemplo, mulheres unidas ou pai e filho contra a mãe. Nesta posição, os casais fazem pressão em direções opostas. Então, a gente consegue observar nesta posição uma, uma divisão muito intensa, onde parece que os casais vivem uma batalha 24 horas, onde o pai, filho, mãe, companheiro e companheira parecem não terem mais essas funções, não ocuparem mais esses papéis, mas parecem agora serem inimigos. Então, nesta posição, os mecanismos de defesa estão muito intensos, estão muito presentes, tudo em torno dessa divisão. Nesse caso, o terapeuta tem que trabalhar contribuindo para que o casal ali, a família, todo o sistema expõe as suas queixas, as suas mágoas, as suas angústias, para que essas angústias venham ser compreendidas por todos da família, pelo casal, para que essas angústias venham ser transformadas em pedidos, em acordos, através do processo de ressignificação da história. Então é importante buscar essa compreensão em relação aos todo o sistema, todo mundo que faz parte dessa família, que faz parte desse casal, que vive com esse casal. É importante que se faça presente para que haja uma compreensão intensa, uma compreensão ampla, tanto de quem fala e sente e tanto de quem ouve e sente.
Então, o terapeuta, ele precisa trabalhar esta exposição dos casais, a compreensão do sistema e transformar isso em acordo, focando sempre na união da família, na união do casal, mas não deixando de desconsiderar o bem-estar de cada um. É importante que o terapeuta tenha muita atenção e tenha um foco muito assim intenso sobre o casal, sobre as queixas que estão sendo trazidas, para que o terapeuta, a posição do terapeuta, as expressões não venham alimentar uma divisão em que a família já tem, não venha alimentar uma construção de partidos. Vamos para a quarta e última posição que eu decidi trazer aqui para vocês, que é a posição em transição. Nesta posição, na terapia, tem como objetivo ampliar as mudanças, visando uma certa igualdade entre os casais, o casal, visando um equilíbrio entre as ações de cada um. Mesmo que esses estejam em conflitos, busca eliminar o desequilíbrio do casal. É importante que nós futuros, né, ou já psis, tenham claro na mente que mesmo que essas mudanças tenham partido do casal, mesmo que essas mudanças tenham chegado na terapia já em andamento, é importante que a gente tenha ciência que poderá haver recaídas, desequilíbrio, deslizes, pois provavelmente a chance desses casais conviverem com pessoas que pensam fora da caixinha, que não pensam, que não têm pensamentos ligados à sociedade patriarcal, é pequena. Então, pode ser que o casal não tenha apoio em sua rede de apoio. Muito pelo contrário, pode muitas vezes se tornarem piadas em suas convivências. Então, é importante que nós, os terapeutas, tenham claro isso na mente para que possa trabalhar essas questões. Com todas essas observações aqui em mente que a gente foi conversando, a postura terapêutica pode contribuir de maneira significativa para motivar o casal a conversarem entre si sobre essas questões de gênero e como eles percebem essas questões em suas vivências, no seu cotidiano. O terapeuta tem oportunidade de contribuir na desconstrução dessas visões que muitas vezes vamos dizer assim, se torna um impeditivo para um pleno desenvolvimento do casal, para um pleno desenvolvimento da mulher e do homem, tanto como casal, como profissionais, pais, companheiros e assim por diante. Então, o terapeuta tem uma oportunidade de contribuir para uma relação mais saudável possível ali para o casal. Então era isso, desenvolvendo. Esse foi assim uma pequena parte do conhecimento, dos aprendizados que eu pude assimilar no livro Manual de Terapia Familiar. Todas as referências que eu usei para fazer esse vídeo estão na descrição desse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de valorizar o meu trabalho através das seguintes ações: curtindo, comentando e compartilhando, e se inscrevendo caso não seja inscrito. E também, se vocês quiserem, me acompanhe lá no Instagram, onde diariamente eu compartilho os meus aprendizados e parte do meu dia a dia. É @FrancieleSilvaReal. No mais, um beijo da Franciele Silva, uma estudante de psicologia. Tchau!